Da fé, que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, que Deus abençoe o seu lar. Olha, é um prazer ter você comigo aqui em mais uma oração. Pessoal, nós estamos sendo fiel ao propósito. Em todos os dias nós temos colocado aqui a oração no grupo do nosso WhatsApp e também acompanhado, quem acompanha aqui pelo YouTube tem assistido a oração aqui pelo YouTube. Intuito dessa oração aproximar você de Deus, fazer você crescer. Essa oração eu tenho certeza que será uma oração de resposta para a sua vida. Talvez você tenha acompanhado, tenha feito esse propósito das parábolas junto conosco e você tem crido num Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode transformar o seu casamento, a sua família, pode curar você, pode trazer a cura a um familiar seu, um Deus que traz a paz, que tira toda a depressão, a angústia, tudo aquilo que não presta, Deus tem poder para arrancar da sua vida. Você pode fazer aqui nos comentários, você pode colocar aqui o seu nome para oração, pedido de oração, porque nós vamos estar aqui orando por você, pedindo a Deus ao seu favor. E hoje, domingo, pessoal, hoje é um domingo que nós colocamos como o primeiro dia da semana, né? Para que Deus possa abençoar a nossa semana e fazer que a nossa semana seja abençoada. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal de oração. Nós temos aqui um canal de oração que nós fazemos a oração todos os dias, tá bom? Você pode se inscrever nesse canal, fazer parte dessa família nossa da fé. Você pode também dar um joinha, isso é muito importante para mostrar para o YouTube que o vídeo é bom. E olha, cada dia que passa tem pessoas se inscrevendo. Hoje é a oportunidade de você se inscrever. Vai aí, faz o login. Às vezes muitas pessoas de idade nos acompanham através da oração, pessoal. Então pede para uma pessoa que entende um pouco mais, senhora, pede para eles fazer o login para você, porque assim você consegue fazer o pedido de oração nos comentários e você pode ficar mais próximo da gente. A parábola de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a construção. Isso aqui vai acrescentar na sua vida, vai fazer você pensar. Eu estou aqui com a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, eu estou aqui com a palavra de Deus, eu quero meditar com você, fazer com que você venha aprender, venha crescer espiritualmente falando. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 14, mais uma parábola, fala a respeito disso, olha só. Pois qual que dentre vós pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Uma pergunta, né? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular 10.000 homens, poderá enfrentar os que vêm contra ele, 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Primeira coisa, pessoal, por exemplo, eu trabalho nesse ramo, vamos se dizer, de imóveis. A gente tem muita amizade com construtor, engenheiro, pedreiro, construtor civil, mestre de obra, a gente fala assim, né, empreiteira, e assim vai, arquiteto. E não tem lógica, pessoal, a pessoa querer construir uma casa sabendo que ela não vai ter ali o material, a estrutura, o cash para terminar ela. Compensa mais ela, muitas das vezes, ir lá e financiar já uma pronta, porque ali ela vai ter um prazo maior, ali ela vai ter condições de cumprir com a palavra dela. Eu quero que você entenda, ninguém faz isso, ninguém vai construir, por exemplo, aí na sua cidade um projeto, o prefeito, ele não vai começar um projeto aí na tua cidade sabendo que ele não tem verba para isso. Para começar e ficar parado no meio do caminho, vai ficar feio para ele vai queimar o papel dele. Quer dizer, primeiro tem que ser feito o quê? Calculado. A gente tem que sentar, calcular, ver se o que a gente tem vai dar ou não, se o material é assim ou não. Por que Jesus estava falando isso? Porque muitas das vezes, pessoal, a gente toma atitude inesperada. A gente toma atitude sem pensar. Quantos casamentos já foram destruídos por causa de um pedido de divórcio sem pensar?
Quantas pessoas muitas das vezes trabalhavam numa empresa e pediu, a pessoa mesmo se demitiu daquela empresa diante de uma situação sem pensar e depois lá na frente vem a sofrer. Por quê, pessoal? A palavra diz no livro de Provérbios que não é bom, preste atenção, não é bom você proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Quer dizer, a pessoa, quando ela tem o hábito de colocar a carroça na frente dos bois, ela acaba se machucando. Então, quer dizer, não faça isso. Seja uma pessoa paciente. Tudo que você for fazer, tenha os seus pés no chão. Seja racional, pessoal. O problema, muitas das vezes, do cristão às vezes, o cristão viver simplesmente no poder da emoção, e não, vamos se dizer, no poder da razão. Eu não estou falando, a emoção, sim, sempre vai existir a emoção. A emoção é algo legal, mas não é algo onde você tem que firmar suas decisões. Por exemplo, a razão faz você pensar, a razão faz você entender. Quantas pessoas que um dia pisaram os pés dentro de uma igreja através de uma emoção e não conseguiram permanecer. Mas aquela pessoa que age com a razão, ela consegue permanecer porque ela entende que para a vida dela mudar, preste atenção, para a vida dela mudar, é ela que tem que dar os primeiros passos. Para a minha vida mudar, primeiro eu preciso abrir mão do que é errado. Eu quero que o meu marido mude, mas como que têm sido as minhas atitudes como esposa? Eu quero que a minha esposa mude, mas como têm sido as minhas atitudes como marido? Então você vê, pessoal, que o poder de uma mudança começa primeiro em nós. Não queira mudar o seu familiar se você primeiro não começar a analisar os seus erros e começar a trabalhar em cima dele. Quando você começa a pensar com a razão, então ali você começa a entender que as coisas são diferentes, que existe uma mudança, existe uma saída, existe uma transformação, existe, mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Assim, quando Jesus estava chamando os discípulos, ele falou, olha, se você não abrir mão disso, não abrir mão daquilo, você não pode ser meu discípulo. Por exemplo, você quer se tornar um cristão, você já é o cristão. Se você não abrir mão de certas coisas, como que você vai se tornar cristão? Não tem como servir a dois senhores. Eu já preguei isso aqui, Mateus fala sobre isso. Quando você serve a um senhor, então você se submete a ele. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Não tem como. É igual o hábito que nós temos que mudar. Por exemplo, tem gente que tem o hábito de querer louvar a Deus, mas como que pode? A mesma boca que louva a Deus vive falando palavrão, vive xingando, vive praguejando, vive querendo o mal dos outros. Você tem que tomar uma decisão. E aí, qual que é a decisão da sua vida? Ah, mas não é fácil mudar. Eu sei, não é fácil. Eu te entendo perfeitamente. Mas se você ficar pensando desse jeito, pessoal, em outras palavras, como que a situação vai mudar? É igual, certo dia eu estava vendo o rapaz, ele pegou o lixo, né? Ele pegou o lixo dentro do carro, parado no farol, e ele pegou o lixo dentro do carro e jogou na rua, saquinho de salgadinho. Aí tava passando um cara na calçada, o cara na calçada falou, você vai jogar o lixo na rua? Aí o cara brincando falou assim, não, mas se eu não jogar na rua, as pessoas que limpam a rua não vai ter emprego. Aí ele olhou e falou assim, então morre, porque se você não morrer, os coveiros não vai ter emprego também. Por que você não morre? Assim os coveiros têm emprego. O rapaz ficou revoltado, pessoal, e continuou andando. Aí o rapaz que estava no carro ficou todo sem graça. Eu acredito que ele aprendeu a lição, mas é verdade. Olha o argumento que ele usou. Eu jogo lixo na rua para ter o pessoal que varre a rua limpar, para eles terem emprego. Mas o outro falou a verdade. Por que você não morre também? Você vai dar emprego para os coveiros, né? Porque o coveiro, ele precisa que alguém morra para poder trabalhar. Desculpa a expressão, né? As funerárias precisam que alguém morra para ela poder executar o serviço, senão ela não vai ter serviço. Então você vê que o mundo gira em torno disso. Mas olha só como que as pessoas não são racionais. Como que as pessoas elas agem de uma forma, vamos se dizer, errada. Então a decisão de fazer as coisas erradas é minha. Por exemplo, eu sou casado, nós somos casados há 9 anos, eu e minha esposa. Mas a decisão de ser fiel a ela é minha. Essa decisão é minha. A mesma coisa é você. A decisão de ser fiel à sua esposa, ao seu marido é sua. É sua essa decisão, é você que escolhe. É você que escolhe. Ah, mas a carne é fraca, é isso e aquilo, as tentações. Meu amigo,
Deixa eu falar uma coisa para você, nenhuma tentação vem sobre você que você não venha suportar. É bíblico isso daí. O que às vezes falta é a gente cuidar dessa parte espiritual. É se nos fortalecer. Por isso que eu te oriento a ir numa igreja, eu te oriento a buscar Deus, eu te oriento a levar as coisas de Deus a sério. A mudança da tua vida está faltando você tomar essa decisão de buscar a Deus e levar as coisas de Deus a sério. Você crê nisso? Senhor, eu oro por todas as pessoas que estão comigo aqui nessa oração, que estão assistindo essa oração junto comigo. Pessoas que muitas das vezes precisam de um milagre. Eu te peço até que o Senhor venha visitar cada nome que está aqui nos comentários, a cada pedido de oração. Ah, meu Deus, são tantas pessoas que têm nos acompanhado, que têm nos assistido, são tantos comentários, meu Pai, mas eu te peço que o teu poder possa visitar cada um deles. Senhor, fazendo com que o milagre aconteça, fazendo com que o doente seja curado, fazendo que haja o cessar das brigas. Essa mãe que pede pelos filhos que está no vício, livra, meu Deus, liberta desse vício maldito. Que o Senhor possa transformar o casamento, a vida sentimental, a vida econômica, a vida espiritual, que o Senhor possa fazer que o teu nome seja glorificado na vida dessa pessoa. Se existe alguém aqui nessa oração caído, Senhor, não tem tido forças para orar, que o Senhor levante, restaure. Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos dessa pessoa, coloca a igreja certa nos caminhos dela, coloca o desejo dentro dela em te buscar, o desejo de te servir, o desejo de se envolver com as coisas do Senhor. Senhor, que esse domingo seja um domingo abençoado, um domingo de paz dentro da casa dela, de alegria e uma semana abençoada. Eu determino isso na vida de todos aqueles que creem. E se você crê nisso, diga assim: eu creio, diga amém e graças a Deus. Amém? Olha, pessoal, o que nós podemos entender na oração de hoje? Para a gente encerrar, coloca aí agora, escreva aí nos comentários agora, em outras palavras, coloca aí: eu preciso agir com a razão. Coloca aí nos comentários: eu preciso agir com a razão, tá? Sentimento à parte, razão é a parte principal. Se você entender isso, você vai ver que você vai fazer toda a diferença. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu domingo e até amanhã, segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau.